Olha, nós estamos completando aproximadamente 110 dias, do primeiro movimento que Campinas fez no sentido do distanciamento social. Foi no dia 13 de março, onde nós tivemos a confirmação da primeira transmissão comunitária na cidade. A partir daí, vários decretos de isolamento social foram feitos no estado de São Paulo, aqui na cidade, e, apesar de parecer, talvez um pouco exagerado isso não foi exagerado, porque se naquele dia nós tivéssemos a chegada da epidemia como chegou no mês de maio, junho, principalmente junho, nós não teríamos uma estrutura preparada para isso. Mesmo sendo Campinas uma cidade privilegiada, que tem uma estrutura de saúde bastante adequada, mais de 20 hospitais, centenas e centenas de leitos, nós não estávamos preparados. Então, o começo da epidemia na nossa cidade foi mais leve, a evolução foi relativamente lenta, mas isso foi fundamental para que nós ampliássemos leitos de atendimento, abríssemos ambulatórios, abríssemos leitos de retaguarda, fizéssemos toda a parte de laboratório, testagem, compras de EPIs, uma situação terrível, porque o mercado ficou completamente desorganizado no mundo inteiro. Naquele momento, os americanos já viviam uma enorme de uma epidemia em Nova York, já vinha, e os europeus, quer dizer, naquele momento, países europeus estavam com um problema gravíssimo, a Itália, a França, a Espanha, a Bélgica, Reino Unido e assim por diante. Então, esse foi um momento importantíssimo para que nós pudéssemos nos equipar, nos aparelhar, nos preparar com insumos, remédios. E quando a epidemia chegou, a avalanche chegou, é uma avalanche, vocês não têm ideia de como é o dia a dia do enfrentamento dessa epidemia, é uma avalanche. Nós estávamos preparados para quê? Para garantir acesso aos pacientes e garantir a qualidade de acesso. Nós podemos nos orgulhar nesse momento da cidade não ter ficado com pacientes em ambulância esperando para entrar, ou então sem leitos, ou então valas rasas para poder enterrar de maneira quase indigna as pessoas. Isso não aconteceu na nossa cidade. Então, acho que a gente se preparou, foi importante, talvez possa parecer talvez um pouco exagerado, mas foi fundamental para que nós nos preparássemos. Nós nunca imaginamos de que nós sobreviveríamos sem uma passagem. Eu sempre disse isso, né? Nós tivemos alguns momentos em que parecia estar mais ou menos atenuado, mas a gente sabia o que estava acontecendo, por exemplo, em São Paulo, na Grande São Paulo, e sabíamos que era uma questão de semanas para que nós tivéssemos a epidemia aqui na nossa cidade, na região e em todo o interior, porque é assim, hoje, certamente, passado todo esse período, estamos, eu pelo menos estou absolutamente convicto de que a epidemia tem um ciclo, ela tem uma cinética, ela tem uma forma com que ela vem, varre, é como se fosse uma grande avalanche ou um tsunami, não é? E aí ela fica ainda por um período importante, e nós estamos no período onde nós estamos saindo desse momento vamos dizer, da avalanche. Nós estamos saindo, o número de casos vem gradualmente caindo, a utilização de UTIs vem diminuindo, a pressão sobre o sistema realmente diminuiu, apesar ainda de convivermos neste dia ainda com um número de mortes significativo, o que é muito característico da doença. Infelizmente, os grupos mais vulneráveis, que são os idosos com comorbidades, mas não exclusivamente, isso que é importante, são ainda vítimas habituais e muito ainda frequentes, mas a gente sente nesses últimos dias uma melhora. Quando a gente pega o nosso quadro, assim, por exemplo, o Plano São Paulo, que é um plano muito bem estudado, a gente vê que esse é o ponto ainda que nós devemos avançar, que é a utilização de leitos de UTIs. Quando a gente olha outros indicadores, como leitos por 100 mil habitantes e outros, nós estaríamos ou na fase amarela ou até na verde. Tem 2 indicadores de 5 que nós estaríamos na verde, 2 em amarela, e ainda
estamos agora, se tudo correr bem, saindo do vermelho para o laranja por conta da utilização de leitos de UTI. Então ainda temos uma estradinha pela frente, mas eu acho que a gente tem uma situação melhor do que estava, por exemplo, no final de junho. Não, eu acho que vai acontecer amanhã, porque nós já temos os indicadores da nossa região e eu estou na esperança de que amanhã a gente passe para a cor laranja e depois continuar trabalhando muito neste indicador, que são os leitos de UTI, para que a gente possa avançar para a cor amarela e aí já com a vida um pouco mais organizada em todos os setores. Mas eu quero dizer uma coisa, nós seremos o que nós quisermos ser. Se a população achar que isso é um oba-oba, vamos que vamos todo mundo para a rua e não sei o quê, aí nós podemos ter um recuo que não é esperado. Eu, nesse momento, gostaria muito que todos contribuíssem, todos colaborassem para que a gente possa seguir nesse ciclo virtuoso que nós estamos vivendo neste momento, né? E que a gente possa avançar relativamente rápido para a fase amarela e depois para as outras. E se Deus quiser, daqui a alguns meses, aí sim, alguns meses, voltar, não à vida normal absoluta, eu não sei, não consigo avistar quando nós teremos uma vida 100% normal. Mas acho que com muitos cuidados, com reservas, etc., a gente pode voltar a uma vida, vamos dizer, aceitável, porque o sofrimento foi muito grande. Eu acho que todos sofreram muito. Acho que todos os segmentos, todas as pessoas, realmente é muito difícil tudo o que nós vivemos. É real, isso está no Plano São Paulo, a data de 8 de setembro, né? Quem vai poder voltar, ou quem não vai, e como vai poder voltar, isso é uma discussão que nós faremos daqui para frente, não é? Eu acho que a questão educacional, ela transcende a saúde, mas a saúde é que vai dar um pouco o balizador, né, de tudo que vai acontecer. A data de 8 de setembro foi colocada pelo governo do Estado. O Estado não é homogêneo nisso, nós temos algumas regiões melhores, outras piores, a gente ainda vai trabalhar, mas acho que é uma data factível para a nossa cidade, sim.